Kairemate, tá? Seja muito bem-vindo à primeira lição da primeira sessão do curso Grego na Ponta da Língua. Alexandros eimi. Eu sou Alexandros. Esta é uma das milhares de palavras em grego que sobrevivem em português. Alexandros resulta da fusão do verbo alexo, defender, com o substantivo andros, genitivo singular da palavra homem. Parece difícil? Pois não se preocupe. Logo você será capaz de compreender o significado etimológico de uma infinidade de palavras. Se você está assistindo a esta aula, é porque tomou a importante decisão de aprender esta belíssima língua. Seja qual for o seu interesse, apreciar as obras de Platão e Aristóteles no original, ler o Novo Testamento na língua em que ele foi escrito, ou simplesmente aprimorar o vocabulário de sua própria língua, saiba que este curso foi pensado para você, independentemente do seu nível de formação. Eu garanto que, com um pouquinho de dedicação, aquela expressão "isso é grego para mim" vai ficar para trás. Nesta primeira sessão, eu espero poder demonstrar a importância desta língua milenar e convencê-lo a embarcar comigo nesta belíssima aventura. Feito isso, falaremos um pouco sobre o desenvolvimento da língua grega e os seus dialetos, justificando a escolha do ático como ponto de partida para os nossos estudos. Vamos lá? Naturalmente, a primeira questão que devemos esclarecer é a seguinte: o que é o grego? O grego é uma língua que tem sido falada constantemente há pelo menos 3.000 anos, desde os tempos de Homero até os dias de hoje. É uma língua que, ao contrário do latim, a sua língua irmã, destaca-se por ter mantido a sua identidade durante a maior parte de sua história. Os antigos habitantes da Grécia e outros indivíduos espalhados pela costa e pelas ilhas do Mediterrâneo chamavam-se Helenes, helenos, tal como os gregos da atualidade. Referiam-se à sua terra como Hellas, Hélade, e falavam uma língua que chamavam Hellenike, o helênico. Mas em português não costumamos usar esses termos. Os romanos chamavam-nos Graiki, nome que tiraram da tribo dos Graioi, os primeiros helenos que vieram a conhecer. Foi graças aos romanos, que aplicaram a uma diversidade de povos a mesma denominação, que chamamos essas pessoas de gregos, a sua pátria de Grécia e a sua língua de grega. Terminologia à parte, vale ressaltar um aspecto fundamental da identidade desses povos. Enquanto o termo romano designava exclusivamente aquele que vivia dentro das fronteiras do império, o indivíduo só podia ser chamado grego depois de aprender a falar grego e aprender a pensar como um grego. De fato, pode-se dizer que a unidade da Grécia se fez pela língua. Talvez você pergunte: por que dedicar tanto tempo ao aprendizado de uma língua que ninguém mais fala? Esta questão implica respostas muito profundas, mas eu me limito a citar apenas 3. No entanto, tenho a convicção de que serão mais do que suficientes para convencê-lo a permanecer comigo no decorrer destas lições. Em primeiro lugar, o grego antigo, como quase todas as línguas da Europa, é um membro da família linguística do indo-europeu, idioma pré-histórico que originou também o sânscrito, as línguas eslavas, as línguas germânicas e as línguas românicas, dentre as quais se incluem o latim e toda a sua prole. Devido a esse fato, o grego compartilha uma série de aspectos do vocabulário, da gramática e da pronúncia de línguas modernas, como o hindi, o russo, o inglês e o próprio português. Em nossa língua, há milhares de palavras que se derivaram do grego: átomo, biologia, cinema, helicóptero, hipopótamo, teatro, telefone e telescópio são apenas alguns exemplos.
Conhecer o grego antigo nos permite conhecer mais a fundo o nosso próprio idioma. Em segundo lugar, o grego antigo foi a língua de influentes filósofos como Platão e Aristóteles, de importantes historiadores como Heródoto e Tucídides, e de ilustres poetas como Homero e Safo. Mais tarde, viria a se tornar também a língua do Novo Testamento. Conhecer o grego antigo nos permite ler uma infinidade de textos em sua língua original, através de um instrumento de expressão intelectual do mais alto nível. Em terceiro e último lugar, o grego antigo, tal como o latim e qualquer outra língua estrangeira, viva ou não, é o passaporte para uma fantástica viagem repleta de coisas boas. O professor Francis Ball, cuja obra é uma das dezenas de referências para a criação deste curso, expressou esse sentimento em uma belíssima frase. A língua de um povo revela não somente o que esse povo pensa, mas também como ele pensa. Assim, o estudo da língua é o estudo da vida, e o estudo da vida é o aprendizado da verdade. Podemos aplicar ao grego o que o dramaturgo Sófocles um dia escreveu. Ugartinynge kaktes ala eipote sdetauta. Pois isto não vive só hoje ou ontem, mas por toda a eternidade. Consegui convencê-lo? Pois prepare-se para o embarque. Na próxima aula, faremos uma breve descrição dos principais dialetos do grego e definiremos aquele cuja gramática nos servirá de base para essa longa, mas gratificante viagem. Até já! A Jônia. Kaire Mateta? Seja muito bem-vindo à segunda e última lição da primeira sessão do curso Grego na Ponta da Língua. Na aula anterior, você conheceu um pouco sobre a belíssima língua que estamos prestes a estudar. Eu sei que você está muito ansioso para aprender as letras e começar a formar as suas primeiras frases em grego. Mas antes disso, precisamos definir exatamente qual será o nosso objeto de estudo. Que tal um pouco de história? Inicialmente, as tribos gregas falavam uma língua relativamente unificada, denominada grego comum pré-histórico. Porém, devido às condições geográficas e políticas que se impunham, essa língua se fragmentou. O idioma evoluiu e, como consequência de uma constante diferenciação dialetal, o grego já não era o mesmo em todas as partes da Grécia. Mas o que vem a ser um dialeto? Posto de maneira bem simples, um dialeto é uma forma peculiar de falar e escrever um idioma. Que tal aprendermos um pouco sobre os principais dialetos do grego? Devido à sua importância, destacam-se 4 grandes grupos dialetais: o ático-jônico, o eólico, o dórico e o arcade-cíprio. Com o passar do tempo, o grupo ático-jônico se desmembrou, originando 2 dialetos, o jônico e o ático. O jônico era falado principalmente na Jônia, antiga região litorânea da Ásia Menor, considerada o berço do grego literário. Era encontrado também na ilha de Eubéia e em todas as colônias jônicas, como Nápoles e Marselha. De todos os dialetos do grego antigo, o jônico era o mais suave, o que se deve principalmente à frequência de encontros vocálicos e à raridade de letras aspiradas. O ático, por sua vez, era uma modalidade continental do jônico falado na Ática, região que tinha como polis a famosíssima cidade de Atenas. A partir do século V a.C., o ático tornou-se o dialeto literário mais importante, consequência da hegemonia política e cultural da cidade-estado, e se distinguia de todos os outros pela sua beleza, precisão e refinamento.
O grupo eólico abrange os dialetos lesbiense, tessálio e beócio. O lesbiense era falado principalmente na ilha de Lesbos, berço da poesia coral e monódica, mas se estendia até a Eólida, zona limítrofe com a Jônia. O tessálio era falado na Tessália, uma antiga região ao norte da Península Balcânica. O beócio, por sua vez, era falado na Beócia e em parte da costa ocidental da Ásia Menor. O grupo dórico abrange todos os dialetos ocidentais de norte a sul da Península Balcânica e o dialeto dórico propriamente dito. Os primeiros eram falados na Fócida, na Lócrida, na Etólia, na Acarnânia, no Épiro e na Élida, enquanto o último era falado em Mégara, em Corinto, na Argólida, na Acaia, em Creta e nas colônias dóricas na África e na Sicília, como Siracusa e Agrigento. O grupo Arca de Cíprio abrange os dialetos arcádico, cipriota e panfílico. O arcádico era falado na região montanhosa da Arcádia, no coração do Peloponeso. O cipriota era falado na ilha de Chipre. O panfílico, por sua vez, era falado na Panfilha, região litorânea ao sul da Ásia Menor. Note que, ao definir esses dialetos, preocupamos-nos exclusivamente em citar as regiões em que eles eram falados. Porém, em se tratando do uso literário da linguagem, o dialeto empregado em uma obra não depende necessariamente do lugar onde se escreve. Na escrita, o dialeto está mais relacionado com o conteúdo da publicação. O poeta lírico Píndaro nasceu na Beócia, mas as suas obras estão repletas de dorismos. Já o poeta elegíaco Teógenes nasceu em Mégara, mas optou por escrever os seus poemas no dialeto jônico. Que tal conhecermos algumas das principais obras escritas em cada um desses dialetos? No dialeto jônico, destacam-se os poemas homéricos, a Ilíada e a Odisseia, os poemas de Hesíodo, as odes de Anacreonte, o Corpus Hippocraticum, um conjunto de tratados sobre a medicina, certas obras fragmentárias de filósofos pré-socráticos como Xenófanes, Parmênides, Empédocles e Heráclito, a prosa historiográfica de Heródoto, os hinos de Calímaco e os mimos de Herondas. No dialeto ático, destacam-se a tragédia de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, a prosa histórica de Xenofonte e Tucídides, a obra filosófica de Platão e Aristóteles e as comédias de Aristófanes e Menandro. Nos dialetos do grupo eólico, destacam-se a poesia lírica de Alceu e Safo, a poesia lírica de Corina e alguns idílios de Teócrito. No dialeto dórico, destacam-se os partênios de Alcman, a poesia lírica de Estesícoro, a poesia lírica de Íbico, a poesia dramática de Epicarmo, os epigramas de Simônides, os epinícios de Píndaro, os coros líricos das tragédias clássicas áticas, os mimos de Sófron, a poesia bucólica de Teócrito, alguns hinos de Calímaco e a obra de Arquimedes. Infelizmente, os dialetos do grupo Arca de Cíprio só nos deixaram inscrições fragmentárias. Devido à importância política e literária de Atenas, o ático foi substituindo gradualmente os demais dialetos. No período alexandrino, tornou-se a língua geral de comunicação entre os povos de raça helênica e os povos por eles conquistados. Porém, exposto a grandes diferenças regionais, o ático sofreu inúmeras variações locais. Aos poucos, tomava forma uma nova língua grega universal, a koiné dialectos, a língua comum. De fato,
O declínio do Ático já mostrava sinais em Aristóteles, que escreveu em uma forma intermediária entre o dialeto mais puro e a Koiné em ascensão. A partir de então, praticamente todos os prosadores passaram a escrever em Koiné, refletindo essa unificação linguística. Com o passar do tempo, a Koiné veio a substituir todos os dialetos antigos, e firmada no Império Romano do Oriente, ora conhecido como Império Bizantino, tornou-se a única modalidade do grego falado e escrito durante mais de meio milênio. Obviamente, o declínio do Ático causou a insurreição de alguns indivíduos. São os chamados aticistas, que clamavam pelo purismo do dialeto ático e condenavam veementemente os deslizes dos escritores da época. Porém, enquanto alguns autores se esforçavam para resgatar esse formalismo, muitos se sentiram obrigados a ceder ao vulgarismo para alcançar o povo de todas as camadas sociais. Esse é o caso dos tradutores e autores dos textos bíblicos. A Septuaginta, uma tradução do Antigo Testamento feita do hebraico para o grego por 70 eruditos de Alexandria, foi escrita no dialeto Koiné. O mesmo se deu com o Novo Testamento e grande parte das obras dos primeiros autores cristãos. Com o tempo, o dialeto comum deixou de ser compreendido pelo povo, e a partir do século XII d.C., começou a aparecer na literatura um dialeto popular, que não era senão a forma mais primitiva do grego moderno, denominada romaico. Hoje em dia, esse termo é pouco utilizado. Os gregos da atualidade costumam referir-se à sua língua como Nea Elliniki Glossa, a nova língua grega. Embora o léxico e a gramática tenham sofrido inúmeras modificações, o grego foi a língua que sofreu menos alterações durante um período de mais de 2000 anos, de modo que Platão não teria dificuldade em compreender muitas palavras que ouvimos até hoje na ocupadíssima cidade de Atenas. Com toda essa diversidade de dialetos, surge uma questão muito pertinente. Qual devemos estudar? Neste curso, aprenderemos um vocabulário e uma gramática que, com alguma complementação, servirão de base para ler o grego ou os gregos de um período de mais de um milênio, que se inicia com a Ilíada e a Odisseia e se estende até os textos do Novo Testamento. Utilizaremos o ático como ponto de partida, por ter sido a forma mais cultivada e refinada do grego antigo. Por conveniência, trataremos os demais dialetos como meras variações do ático. Parabéns! Agora sim você está pronto para começar. Nas próximas sessões, você aprenderá a ler e a escrever a língua de Platão. Vamos lá? Eta! Seja muito bem-vindo à primeira lição da segunda sessão do curso Grego na Ponta da Língua. Na sessão anterior, você aprendeu um pouco a respeito do desenvolvimento da língua grega ao longo do tempo. Ao fim desta sessão, você será capaz de ler absolutamente qualquer palavra grega que encontrar. Para que você possa ler e escrever o grego corretamente, o primeiro passo é a assimilação do alfabeto. Isso é grego para mim. Quem nunca ouviu ou proferiu essa frase ao se deparar com algo difícil? Mas não se preocupe. Superada essa etapa primordial da alfabetização, o grego se tornará tão acessível quanto qualquer outro idioma. A língua helênica tem um alfabeto que, devido à sua beleza e complexidade, merece ser estudado em detalhes. Nesta aula e na seguinte, aprenderemos o nome e o som fundamental de cada uma das letras. Depois, teremos uma aula especial sobre a origem do alfabeto grego e as principais curiosidades que o cerceiam. Feito isso, dedicaremos várias aulas ao estudo pormenorizado das vogais,
consoantes e ditongos, encerrando o tema com os espíritos e a acentuação. Vamos lá? O alfabeto grego é composto de 24 letras, das quais 7 são vogais e 17 são consoantes. Embora tenha mais de 2.500 anos, o grego moderno ainda utiliza o mesmo alfabeto, mas a escrita cursiva sofreu algumas alterações. Hoje você terá contato com as 12 primeiras letras. A primeira coluna de nossa tabela nos fornecerá a forma de cada letra. A segunda e a terceira nos fornecerão, respectivamente, o seu nome em grego e em português. A última, por sua vez, nos fornecerá a transcrição fonética do seu som mais comum. Note que utilizaremos aqui o alfabeto fonético internacional, cujos símbolos nem sempre corresponderão a símbolos presentes no nosso alfabeto. A transliteração do grego para o português será abordada na próxima sessão, ok? Cabe também alertar que, neste vídeo, você vai se deparar com uma série de letras e sinais que serão estudados nas próximas aulas. Não se preocupe, pois tudo será explicado no momento oportuno. Por enquanto, basta que você repita o nome de cada uma das letras comigo e tente memorizá-los. Preparado? A primeira letra do alfabeto grego é provavelmente a mais famosa. Em português, nós a chamamos de alfa, mas os gregos antigos a chamavam de alpha. Repita comigo. Alpha. Alpha. Muito bem. A letra alpha corresponde ao nosso A. Alpha, A. A segunda letra do alfabeto grego, também muito conhecida, tem o mesmo nome em grego e em português. Repita comigo. Beta. Beta. Muito bem. A letra beta corresponde ao nosso B. Beta, B. Pronuncie um depois do outro os nomes das duas primeiras letras que você acabou de aprender. O que é que se obtém? Alpha, beta. Foi justamente dessa união que se formou a palavra alfabeto. A terceira letra do alfabeto grego, menos conhecida que as duas primeiras, é o gamma. Repita comigo. Gamma. Gamma. A forma maiúscula do gamma parece um L maiúsculo de ponta cabeça, enquanto a sua forma minúscula lembra muito um Y. Mas não se deixe enganar, pois de Y ele não tem nada. A letra gamma corresponde ao nosso G na palavra go, mas nunca ao nosso G na palavra giz. Ao estudar os sons das consoantes, veremos que o gamma pode assumir, sob certas circunstâncias, um som diferente, mas por ora, basta fazer a seguinte associação. Gamma, G. A quarta letra do alfabeto grego, famosa entre os estudantes do ensino médio por conta da fórmula de Bhaskara, é o delta. Repita comigo. Delta. Delta. A forma maiúscula do delta, muito utilizada nas ciências e na matemática para designar variação, é semelhante a um triângulo, enquanto a sua forma minúscula lembra muito o nosso D minúsculo. De fato, a letra delta corresponde justamente ao nosso D na palavra dom, mas nunca ao nosso D na minha pronúncia da palavra dia. Delta, D. A quinta letra do alfabeto grego é o epsilon, em português, mais conhecida como épsilon. Repita comigo. Epsilon. Epsilon. A letra epsilon corresponde ao nosso E na palavra IP. Epsilon,
E. A sexta letra do alfabeto grego é o zdeta. Repita comigo. Zdeta. Zdeta. É provável que você só consiga escrever a sua forma minúscula depois de assistir a nossa aula de caligrafia. Mas a forma maiúscula é idêntica ao nosso Z maiúsculo. O pior é que não é só na hora de escrever que essa letrinha dá trabalho. A forma de pronunciá-la também é um assunto bastante polêmico. Na maioria dos cursos de grego, ensina-se que o zdeta soa dz, dz. É verdade que essa pronúncia deve ter existido em algum momento, mas temos várias evidências que nos permitem concluir que, pelo menos no período clássico, o zdeta correspondia ao nosso zd na palavra desde. Dentro de algumas aulas, você conhecerá uma dessas evidências. Por ora, basta fazer a seguinte associação: zdeta, zd. Que tal repetirmos um a um os nomes das 6 primeiras letras que estudamos? Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Excelente! A sétima letra do alfabeto grego é o eta. Repita comigo. Eta. Eta. Tal como o gama, essa letra requer algum cuidado. A forma maiúscula do eta é semelhante ao nosso H maiúsculo, enquanto a sua forma minúscula lembra muito o nosso N minúsculo. Pura ilusão. Na verdade, o eta corresponde ao nosso E na palavra pés. Mas Alex, você não disse no slide anterior que quem corresponde ao nosso E é o epsilon? Sim, mas o eta também. Quando estudarmos a quantidade, tópico que será abordado em uma aula específica sobre as vogais, você compreenderá perfeitamente a diferença entre os dois. Por ora, basta fazer a seguinte associação: eta, é. A oitava letra do alfabeto grego aparece com frequência no estudo da trigonometria. Repita comigo. Θ. Θ. Perceba que as formas maiúscula e minúscula são praticamente iguais. A diferença é que a forma maiúscula é um pouquinho mais achatada do que a forma minúscula. O θ corresponde aproximadamente ao nosso T na palavra tal, mas nunca ao nosso T na minha pronúncia da palavra tio. Eu digo aproximadamente porque, conforme estudaremos mais adiante, trata-se de uma consoante aspirada. Θ, T. A nona letra do alfabeto grego é o iota. Repita comigo. Iota. Iota. Em som, o iota corresponde ao nosso I na palavra IP. Em forma também, mas com uma pequena diferença. O iota grego jamais leva o ponto supraescrito, o vulgo pingo. Este pequeno sinal parecido com uma vírgula que aparece no nome da letra é um espírito, conforme será estudado na 11ª lição desta mesma seção. Iota, I. Faltam apenas 3 letras para encerrarmos esta lição. Vamos a elas. A 10ª letra do alfabeto grego é o kappa. Repita comigo. Kappa. Kappa. Muito bem. A letra kappa corresponde ao nosso C na palavra cão,
mas nunca ao nosso C na palavra céu. Idealmente, não deve haver aspiração, mas isso será discutido no momento oportuno. Por enquanto, lembre-se, K, K. A 11ª letra do alfabeto grego é o lambda. Repita comigo. Lambda. Lambda. A forma maiúscula do lambda parece um triângulo sem base, enquanto a sua forma minúscula lembra muito um Y de ponta cabeça. A letra lambda corresponde ao nosso L na palavra lei, mas nunca ao nosso L na palavra mel, coisa que será enfatizada mais adiante. Por enquanto, lembre-se, lambda, L. A 12ª letra do alfabeto grego é o μ. Eu sei que esse U é um pouco difícil de pronunciar, mas não lhe custa nada tentar. μ. μ. Caso tenha sentido alguma dificuldade, saiba que até os romanos, ao absorverem o Y grego, não o conseguiam pronunciar corretamente. Mais tarde, eu lhe darei algumas dicas que o ajudarão a fazer o famoso biquinho. Por enquanto, dizer mi será o bastante. Note que a forma maiúscula do mi é idêntica ao nosso M maiúsculo, enquanto a sua forma minúscula é uma espécie de U com rabinho. Mais uma vez, não se deixe enganar. A letra μ ou mi, como queira chamá-la, corresponde ao nosso M na palavra mar. μ, m. Meus parabéns! Você já conhece a metade das 24 letras que compõem o alfabeto grego. Que tal repetirmos o nome das 12? Vamos lá! Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, μ. Excelente! A esta altura, você deve estar se perguntando o significado desses sinais que aparecem sobre o nome de algumas letras. Alguns são acentos, outros espíritos. Por enquanto, não é necessário preocupar-se com eles, pois todos serão discutidos um a um assim que concluirmos o estudo do alfabeto. E se você está ansioso para saber como essas letras soam dentro das palavras, saiba que eu lhe darei nas próximas aulas diversos exemplos de ocorrência. Neste momento, o mais importante é guardar os seus nomes, ok? Até a próxima aula! Kaire Mateta! Seja muito bem-vindo à segunda lição da segunda sessão do curso Grego na Ponta da Língua. Na aula anterior, você aprendeu 12 das 24 letras que compõem o alfabeto grego. Vamos revê-las? Repita comigo. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta,
Theta, iota, kappa, lambda, mu. Na aula de hoje, conheceremos as 12 letras restantes. Vamos lá? A 13ª letra do alfabeto grego, que vem logo depois do mu, é o nu. Repita comigo. Nu. Nu. Tal como o seu antecessor, o nu é uma letrinha cujo nome é pronunciado com o biquinho. Se ainda não for capaz de proferi-lo, não se preocupe. Diga simplesmente ni. Note que a forma maiúscula do nu é idêntica ao nosso N maiúsculo, mas a sua forma minúscula é semelhante ao nosso V minúsculo. Cuidado! Embora se faça presente no grego moderno, o som de V não existia no grego antigo. Na verdade, a letra nu, tal como nos indica sua forma maiúscula, corresponde ao nosso N na palavra nós. Nu, n. A 14ª letra do alfabeto grego é o xi. Repita comigo. Xi. Xi. De todas as letras que você aprendeu até agora, esta é provavelmente a mais esquisita. A forma maiúscula do xi é bastante simples, pois consiste em 3 tracinhos horizontais. Não se pode dizer o mesmo sobre a sua forma minúscula. Para aprender a escrevê-la, não deixe de assistir à segunda aula da próxima sessão. Se por um lado a forma dessa letra é complicada, saiba que o seu som é relativamente simples. O xi corresponde ao nosso x na palavra táxi, mas jamais soa como o nosso x nas palavras xadrez, exame ou próximo. Xi, x. A 15ª letra do alfabeto grego é o ômicron. Repita comigo. Ômicron. Ômicron. Tanto em forma quanto em som, o ômicron corresponde ao nosso O na palavra avô. Ômicron, O. Muito bem. A 16ª letra do alfabeto grego é uma das mais conhecidas de todas. Repita comigo. Pi. Pi. Matematicamente falando, o π assume o valor aproximado de 3,14, mas foneticamente, essa letrinha corresponde ao nosso P, idealmente sem aspiração. Sem aspiração? Para entender melhor essa história, você vai precisar assistir às nossas próximas aulas, ok? Pi, P. A 17ª letra do alfabeto grego amedronta alguns estudantes. Trata-se do Ró. Amedronta porque muita gente, principalmente quem nunca estudou espanhol, não consegue vibrar a língua. Mas não deixe que isso aborreça, ok? Se o R não sair, basta pronunciá-lo como o nosso R na palavra era, mas jamais como o nosso R nas palavras rei e erro. Vamos tentar?